Boa noite, graça e paz, amada Igreja do Senhor, amém. Mais uma noite, mais um dia. Boa noite, Silvia, boa noite, Rafinha. Sejam muito bem-vindos para mais um dia aí, né? Meu Deus. Mais um dia, menos um dia, tá acabando, gente. Já passamos na metade já. Eu fiquei meditando nisso e nós passamos da metade, né? Hoje é o dia 15, então nós já passamos da metade dos 28, né? Rumo aos últimos 14 dias, né? Os 14 primeiros dias já se foram. E eu fiquei pensando na minha idade também, né? A metade da minha vida já foi. Agora seguindo aí rumo a outra metade da minha vida, eu não sei se eu tenho os mesmos 41 anos que eu tive até agora. E eu fiquei meio apavorada com isso, pensando nisso. Eu e minhas noias, né? Quem tá bem próximo de mim aí sabe que tem umas coisas na minha cabeça que não é normal, né? É muita imaginação, é muita criatividade para uma pessoa só. Eu falo, Deus, por que não colocou um pouquinho mais disso ou daquilo? Né? Mas precisava por tanta imaginação assim. Porque, gente, pensa uma pessoa que viaja assim, poucos segundos. E eu comecei a viajar depois de um vídeo que eu postei no Store ontem. Eu vi no Store de um amigo e aí eu fui assistir ele inteiro e eu repostei sobre os 75, que a média de vida, né? Nos Estados Unidos é 75 anos, né? A nossa é 75 a 80, um pouquinho mais aqui no Brasil. Mas ele começou a falar algumas coisas assim, a gente só tem 75 verões, 75 primaveras, né? 75 outonos, 75... Assim, foi falando em escala menor do que a gente está acostumado a ouvir. Ouvindo assim, a gente tem 80 anos, mas se você falar, eu tenho 80 verão, eu tenho 80 anos novo, eu tenho 80 aniversário, quando você para só pra entender a unidade que cada um carrega dentro de um ano, eu fiquei assim, meu Deus, amanhã é o 15º dia da live, nós estamos partindo aí pra reta final, né? Eu até tava conversando com Deus pela manhã e falei, Deus, eu já tô quase terminando assim, porque, entre aspas, né, a história, porque a minha história, de verdade, a minha história, ela acabou em 2021, né? E aí começou ali realmente a história de Jesus para Michele, a história que Deus escreveu para Michele, né? Depois que foi descortinado todo esse véu de engano, todas essas escamas caíram e que eu realmente me vi, vou dizer a palavra assim, na íntegra, nua, totalmente nua e exposta, todas as minhas feridas ali expostas, todas as minhas lepras, todas as coisas que eu não queria achar, né? E eu falei, Deus, foi aí que começou, né? A história dele comigo, porque até então era a minha história, achando assim que Jesus estava comandando e totalmente no controle, mas era a minha história, porque eu estava tomando todas as decisões, eu estava fazendo todas as minhas vontades, então acabou sendo a minha história, né? Até, gente, aí eu fiquei pensando nisso, até os meus 39 anos eu construí a minha história, mas eu vou continuar falando disso depois que nós orarmos por essa noite. Eu tô muito empolgada para falar a respeito disso com vocês, que eu fiquei pensando ontem e hoje, com mais que eu vou contar da minha história hoje para vocês. Mas eu fiquei pensando muito nisso, muito assim, muito mesmo, o tempo todo. Fiquei meditando e pensando muito nisso e como isso literalmente pode acabar com a vida. Amém? Então ora comigo pra gente dar início, pra gente começar essa live que eu creio que vai tocar muito a tua vida, o teu coração.
Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pois Tu és bom, pois a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, não dura apenas um instante. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer e por toda a porção que o Senhor tem para nós essa noite. Eu peço a Ti, Senhor, que a Tua presença esteja comigo, esteja com cada um que está assistindo essa live, em que nós possamos ser realmente tocados, Senhor, por Ti nesse dia. Que nós possamos ser levados, Senhor, até aquele lugar que só o Senhor sabe nos levar. Ser tocados naquele lugar que só o Senhor sabe tocar, Pai. Que as palavras certas saiam da minha boca, Senhor, através de tudo aquilo que o Senhor tem construído comigo nesses últimos 3 anos, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo e por todos, Pai. E eu peço a Ti agora, vá, Senhor, entrando em cada casa. Vá, Senhor, curando. Vá, Senhor, quebrantando. Vá tirando as escamas dos olhos. E que todos possam ver a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha ajudante não tá aqui. Deixa eu ir ali rapidinho, já volto. Voltei, desculpa, gente. Ela tá um pouquinho ocupada lá fora atendendo uma pessoa pra mim. E ela ligou ali o som e agora, gente, sabe que tem esses negócios de direitos autorais, né? E acaba com a live da gente. Acaba com as coisas, derruba tudo, porque não pode, né? Você tem que pagar pra ter aquela música. E eu acho, assim, meio que um absurdo, assim, eu entendo, né? Lógico que eu entendo, claro. Mas faz uma música pra Jesus e ninguém pode usar, tem que pagar. Mas enfim, né? A gente obedece, né? Lei, tá aí, então vamos obedecer, né? E não vamos permitir que, né, nada aconteça de ruim, em nome de Jesus. Mas como eu tava falando pra vocês, eu tava meditando ontem nesse tempo e em quanto tempo. E ao mesmo tempo que eu tava imaginando isso, a segunda metade da live, a segunda metade da minha vida, assim, eu tava imaginando, e se eu não tivesse uma segunda metade de vida? E se, por exemplo, os meus dias escritos no livro de Deus fossem até aos 40 anos? Fossem somente até ali, ou então somente até os 38, onde o Senhor ainda não tinha descortinado, não conseguido ainda descortinar e tirar as escamas dos meus olhos. E eu fiquei imaginando sobre isso e fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse sido tão dura, como eu fui, né? Se eu tivesse endurecido tanto o meu coração, se eu tivesse sido tão resistente, e no final da vida eu não teria muito, as pessoas também não teriam muito para contar a respeito de mim. Porque se eu tivesse vivido até os 38 anos, hoje eu não estaria aqui. Essas lives não estariam acontecendo. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, e se acontecer de amanhã eu partir? Né? E se acontecer de amanhã ser o dia em que eu vou ver Jesus? Que Jesus vai voltar para mim, na verdade. E eu fiquei pensando em como nós nos distraímos, preocupados com as nossas vidas, mesmo que dizendo que nós estamos vivendo em nome de Jesus, né? Esse engano que nos cerca de uma maneira tão vil, né? A palavra é essa, vil. Vil é algo muito ruim, muito mal, muito que pega e entrelaça a gente, assim, é mal demais. E eles nos pegam de uma forma assim tão sutil, né? Uma forma assim tão, nossa, tá tudo bem, você tá fazendo em nome de Jesus. E sim, existia uma obra boa acontecendo. Sim, eu estava obedecendo ao Senhor, então eu fui fazer o que eu sabia fazer, mas em meu nome, né? Da forma como eu havia aprendido e que já não era mais algo que o Senhor queria que funcionasse na minha vida, nem na vida do meu esposo, né?
como eu disse para vocês, foi muito difícil sair e ainda é, né? Que nem eu disse, eu ainda estou caminhando aí, cada dia eu aprendo algo novo, algo diferente. E esses últimos 3 anos, assim, tem sido uma loucura. E quando eu falo uma loucura, eu falo uma loucura assim que tem acontecido muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo assim uma aceleração da parte do Senhor por conta de tanto tempo que eu perdi. O Senhor não está atrasado. As coisas estão acontecendo exatamente como Ele planejou. Mas eu estou atrasada. Ele não se atrasa. Mas eu sinto realmente que eu estou atrasada, que era para eu estar já em outro nível, né? Eu não precisaria estar passando por coisas agora. Tendo que aprender várias e várias coisas, porque nesse período, principalmente dos 5 meses, eu aprendi sobre muitas coisas. Eu aprendi sobre o temor do Senhor, que quando nós perdemos esse temor do Senhor, e quando eu estou dizendo temor, é desespero de não agradá-lo, é aquele desespero de não tê-lo, é o desespero de eu vou pro inferno, ai, mas o inferno é ruim, eu não quero ir pro inferno. Não, é o desespero de eu vou pro inferno, mas ele não tá lá. Eu vou passar uma eternidade inteira sem Jesus. Sabe? É esse temor. Eu tenho que agradá-lo, eu tenho que amá-lo, eu tenho que ser grata a tudo que ele fez pra mim, a tudo que ele faz pra mim, mesmo sem eu merecer. Eu tenho que ser grata a alguém que é fiel pra mim, mesmo quando eu não sou fiel. Gente, esse versículo da Bíblia, ele me deixa assim, como alguns outros, mas ele me deixa assim, tão, eu não sei vocês, mas tão constrangida. Mas ele permanece fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus é fiel pra gente, porque diferente da gente, ele não faz porque a gente merece, ele não faz porque a gente precisa, ele não faz porque a gente é pecador, não, ele faz porque ele prometeu fazer. Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm noção de quanto isso é grande? De quanto isso é poderoso? De quanto isso nos compromete a uma aliança com Deus que, mesmo que você quiser, vai ser difícil você se desprender se você tiver a palavra cravada dentro de você. Todas as vezes que eu cometo um erro, todas as vezes que eu reprovo em alguma coisa, eu falo, Deus, não consegui. E eu me lembro, mas eu sou fiel mesmo que você não permaneça fiel. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Eu falo, meu Deus, a misericórdia dele, esse versículo também. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pra quê? Pra que nós não sejamos consumidos. Gente, assim, você começa a ler a Bíblia com a clareza realmente de alguém que consegue enxergar com total clareza. Acho que eu já compartilhei com vocês aqui 2 Coríntios 4:4, que é um versículo assim que eu falo, é fiel a tudo isso. Ele fala exatamente de engano. Até pode parecer que ele está falando de descrentes, mas quando eu falo que ele alcança sobre os descrentes, ele está falando aquele que não crê em Deus e que criaram os seus próprios ídolos. Porque para não crer em Deus, você não precisa estar fora da igreja. Fora da igreja as pessoas fazem o que querem, fazem as suas vontades, cumprem os seus desejos, mas muitas das vezes dentro da igreja não é diferente. Nós apenas mudamos, assim, nós começamos a falar o crentez fluente, nós começamos a usar a roupa adequada, nós diminuímos o decote, nós aumentamos o tamanho da saia, nós começamos a falar Jesus, nós falamos Deus, porque é Deus, porque é pra Deus, e muitas das vezes nós estamos fazendo a nossa própria vontade, porque é assim que eu agia. Eu não tô falando pra você, de você, talvez você se veja nesse mesmo quadro, mas eu tô falando de mim, eu tô falando de algo que eu tenho autoridade pra ministrar sobre a sua vida. Eu tô falando de algo que foi uma verdade, foi na verdade uma verdade não, foi um engano que eu construí durante 10 anos. Presta atenção no que eu vou te falar. Durante 10 anos. É muita coisa, gente. 10 anos
literalmente numa hipocrisia. Porque eu pregava para mim mesma, eu falava, Deus ministrava meu coração, ministrando para mim, e eu não conseguia ser pregada. Eu achava a palavra incrível, a palavra explodia, eu falava, meu Deus, que palavra poderosa. E eu fico pensando, como eu não conseguia enxergar? Como eu não conseguia ver? E hoje eu sei que o meu orgulho estava tão grande de mim mesma, o meu orgulho do que eu fazia, do que eu conseguia fazer agora com Jesus e em Jesus, que nem eu comentei com vocês, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu posso abrir aqui, você me dá um versículo aí, e eu vou abrir aqui, eu vou orar, e o Espírito Santo vai ministrar. Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu falo para vocês, as palavras, elas saltam, a revelação, ela salta da palavra. Com uma facilidade que com certeza não vem da minha fidelidade ao Senhor. Vem do que Ele me disse lá no comecinho. Quando eu não entendia de nada, quando eu era eu ainda mesmo. E Ele me disse, eu estou te dando o dom da palavra. E Ele nunca me negou isso, mesmo com tudo de errado que eu estava fazendo. Eu colhi e colho as consequências disso, é lógico. É lógico, não tem como você plantar uma semente que gera um fruto azedo e comer algo doce. Mas ao longo da minha caminhada também com ele, eu aprendi que muitas das vezes, mesmo que eu plantei algo e que aquele fruto nasceu podre, eu preciso colher ele, preciso para que nasça outro, eu preciso agora colocar um adubo diferente, eu preciso fazer algo diferente, talvez eu precise ali fazer um enxerto para que aquela semente que eu plantei, ela dê frutos bons. Talvez eu precise misturar alguma coisa ali, talvez eu precise pôr algo para o crescimento dela sair diferente, mas eu não preciso comer o fruto podre. E eu descobri isso assim, eu tava fazendo assim, realmente assim, depois que o Senhor começou a depois que Ele descortinou todo esse engano na minha vida, e eu comecei a seguir à risca, assim, tudo que Ele tinha pra mim, e com grande temor e grande tremor, e Deus falou pra mim assim, eu lembro que na época que Ele tava me ensinando sobre temor, Ele disse pra mim assim, que iria multiplicar o temor que existia em mim. E aí eu falei, Deus, que seja um bom pedaço de temor. Tomara que eu tenha pelo menos um pouquinho de temor ali, que ao ser multiplicado pelo Senhor, ele se torne tão grande quanto a minha vida. E eu comecei a pedir, eu lembro que eu comecei a pedir isso pro Senhor, Senhor, eu não sei o tamanho que tem, mas eu quero que seja mais que suficiente para quando o Senhor multiplicar isso, seja além de mim. E eu realmente passei a ter um temor a respeito da palavra, eu comecei a entender que a reverência e que o temor leva você a olhar a palavra diferente. Eu comecei a ler a Bíblia de novo, do zero. E eu comecei a ficar assim, oi? Gente, é verdade. Eu já tinha lido a Bíblia, como eu tinha falado para vocês, eu já conhecia algumas partes da palavra, eu já tinha ministrado, eu já tinha revelação de algumas partes da palavra, mas foi tão incrível quando depois dessa caída de escamas, depois de realmente o Senhor me esfregar na cara, falar, filha, acorda, assim, acorda, e eu acordei, eu despertei. E quando eu comecei a ler a palavra, eu falava, como assim? Esse versículo sempre esteve aqui. Como assim? Por exemplo, eu separei um versículo aqui hoje que me deixou assim, enlouquecida. Enlouquecida, porque eu falava assim, Deus, como isso vai acontecer comigo? Deus, por que isso? Deus, como assim? Mas como eu me deixei enganar assim? Por mim mesma. Né? Como eu tava tão cega, tão passada pelos meus desejos, pelas minhas vontades, pelo meu orgulho de mim mesma, por saber fazer e cumprir as coisas, né? Então, eu lembro quando esse versículo caiu nas minhas mãos e foram caindo assim respostas. E ele se encontra lá em 1 Coríntios 10. E ele começa a partir do 12 e diz assim, ó. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Pois, versículo 13,
não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará você ser tentado mais do que você pode suportar. Antes, Ele vem com o escape para que você possa suportar. É esse o versículo. Ou seja, aquele que está de pé, cuide para não cair. Qual que foi a resposta do Senhor para mim? Dentro daquilo, a resposta do Senhor foi: não aconteceu nada com você, você não sofreu nenhuma tentação, você não se sujeitou a nenhuma tentação que não fosse humana. Traduzindo para vocês, eu tava totalmente na carne. Totalmente não, parcialmente na carne. Porque se eu me submeti a essa tentação, o meu lado humano estava muito aflorado. Eu ouvia a Deus quando era conveniente, eu ouvia a Deus quando estava ao meu favor, eu ouvia a Deus quando, as coisas pareciam que iam e não iam. Eu ouvia metade do que Deus dizia. Eu me lembro que uma vez eu falei: Senhor, por que o Senhor não me disse? Por que o Senhor não me falou? Porque ele falou: você lembra quantas vezes você bateu a porta na minha cara? Você falou tudo o que você queria no seu quartinho de oração, mas quando chegou a minha vez de falar, você já tinha dado a própria resposta para você mesmo. E você saía só com a metade daquilo que precisava e metia o pé pelas mãos. Gente, que nem eu disse, ouvir de uma pessoa, você justifica, você fala, mas ouvir do Senhor. Ai, como que você ouve o Senhor? Às vezes é uma voz audível, mas a maioria das vezes é o Espírito. É realmente uma comunicação do Espírito Santo com o meu espírito que isso para na minha mente. Eu ouço uma voz aqui dentro da minha cabeça, que eu sei que não é minha, porque eu não estava pensando naquilo. Eu não estava imaginando aquilo, eu não teria como falar aquilo. É que nem às vezes quando eu estou conversando com alguém, ou quando eu estou ministrando e sai alguma coisa, eu falo: uau, deixa eu anotar para mim não esquecer. E eu pego o celular e anoto ali, porque eu sei que aquilo não saiu de mim, que se eu perder tempo em marcar, se é realmente muito importante para mim, eu não vou lembrar, porque não foi eu que disse. Não foi eu que pensei para dizer aquilo, não foi eu que imaginei para dizer aquilo. Eu falo que a gente vai realmente assim, e eu vejo que nesse período assim de descortinação, de engano, de realmente cair as escamas dos meus olhos a respeito disso, o Senhor me ensinou sobre temor, o Senhor me ensinou sobre ofensa, o Senhor me ensinou sobre prensa. Eu fui lendo uns livros assim, a qual o Senhor estava me direcionando nesse primeiro período, e foram livros assim que abastecidos da palavra de Deus também, mas foram livros assim que parecia não, né? Porque e o Senhor me falando, Ele falando comigo através daquilo, e eu vendo um pouco de mim na história daqueles autores cristãos. E eu falava: uau, não sou só eu que passei por isso. Não sou só eu que caí nessa teia e não conseguia me desvencilhar. Não sou só eu que tive que entrar numa pausa, não foi só eu que fui colocada de banco por Deus. Eu comecei a ver, e assim, gente, os livros caíam assim, e quando eu começava a ler tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo. Não era nada aleatório. As pregações que eu assistia, eu falava: gente, e é assim até hoje, é maravilhoso. Porque quando Deus inicia um ciclo e começa a falar, começa a aparecer coisas, é como se escutasse, todo mundo escutasse, os céus escutassem, a terra escutasse, e Deus vem pontualmente falando sobre aquilo. E eu ficava pensando e imaginando, quando aquilo acabar, eu me lembro, gente, teve uma fase assim, que eu estava assistindo uma ministração,
E eu olhava assim pra ministração e chorava. Deitada lá na minha cama assistindo aquela ministração e falando, nossa Deus, eu acho que era pra mim estar no lugar dessa pregadora hoje, né? Ela ministra como eu, ela parece muito comigo. E até quando me falaram, assiste a pregação dela porque ela parece muito com você pregando. 3 pessoas disseram isso, aí eu fiquei curiosa e fui procurar. Comecei a assistir. Tem algumas particularidades entre a gente, mas aí eu comecei a assistir e falei, nossa, o senhor já falou isso comigo? Nossa, o senhor fala com ela igual fala comigo. E o senhor um dia falou assim, é porque vocês são muito parecidas nos defeitos. E eu fiquei, uau, os meus defeitos são igual dela, Jesus, que loucura. Mas um dia desses, e que tava assim, aquela nuvem negra na minha cabeça, e eu ali, né, sendo forjada literalmente no fogo, eu falo que foi e está sendo uma fase em que eu estou sendo batizada no fogo. E quando a gente fala isso, a gente fala, ai, então tá no reto. Querido, batismo no fogo é para queimar tudo aquilo que não vem de Deus. Vai doer, vai arder, vai queimar o que você não quer que queima, vai tirar o que você não quer que tira. É bem difícil. O batismo no Espírito Santo é outra coisa, né? É outra coisa. Aí é o batismo do Espírito Santo, aí é o fogo do céu, né? Realmente é o acender da chama do Espírito Santo, é outra coisa. Mas o batismo no fogo, minha filha, meu filho, é algo que você às vezes nem aceita e já tá passando por isso. Quando você diz sim para Deus em alguma área, você já começa a passar por isso. E foi o que aconteceu comigo. E num dia desses em que tava pegando fogo o negócio, e eu tava ali chorando e olhando assim, olhando aquelas ministrações, olhando, sabe, aquilo tudo, e eu falei, Deus, o Senhor nem precisa mais de mim. Deus, já tá tudo pronto, né? Deus, olha só, olha como ela testemunha, olha como ela chegou até aqui. Eu fiquei fazendo comparações de mim com ela e de tudo que ela tinha e de tudo que eu não tinha. E aí aquela hora que o Senhor deixou você, né, desabafar. Aí quando você acaba, ele fala, é exatamente isso. Tudo que ela não tem, tudo que ela tem é o que está acontecendo agora. Tudo que você não tem é o que vai acontecer na sua hora. E eu fiquei, uau! Uau! Mas a gente vai passando aí pelos processos, a gente vai passando aí pelas provas, pelas coisas, e a gente vai entendendo muitas coisas. Nesse período aconteceram muitas reformas. Eu lembro que um ano, acho que o ano pós, a gente orou para o tema do ano e o ano foi restauração, queridos. E nós estávamos ali com alguns membros, com bastante membros na verdade, bastante pessoa ajudando, bastante pessoa congregando ali, tava muito legal, tava bom, tava gostosinho, tava confortável já. Foram chegando mais pessoas que vão somar, que vão fazer, que vão acontecer, pessoas que estavam dispostas a ajudar aparentemente, mas foram pessoas que vieram para forjar realmente, nos forjar, me forjar, pessoas que vieram para ensinar a gente a ficar alerta e vigilante, pessoas que vieram para ensinar a gente que nem todo mundo é ovelha e nem todo mundo quer ser ovelha, né? Pessoas que literalmente foram fazendo coisas assim que você fala, como assim? Depois disso elas fizeram isso. Né? E como eu disse para vocês, os Judas que passam pelas nossas vidas ali é que vão nos levando direto e reto para o nosso propósito. Eu me lembro também que a gente fez uma semana ali de ministrações, chamamos um pregador de Andradina para estar ministrando conosco, e ele nos disse que Deus ia fazer um limpa, que Deus ia fazer algo ali, era o ano da restauração, mas que tinha coisas que não iriam ficar mais. Tinha coisas que a gente ia ver que a gente não estava vendo,
que ele não estava provando. E eu falei, meu Deus. Até chegou a falar com o William, o Senhor falou com o William através de uma ministração, dizendo para ele, você está preparado para pregar para a cadeira vazia? E a gente deu uma refugada assim, meu Deus, o que vai acontecer? Gente, foi acontecendo realmente tudo isso. Intrigas, discussões, as pessoas achavam que... Pessoas até que falaram, né, que nós não somos pastores, que a gente não tinha nada para isso. Pessoas que saíram e começaram a ligar para os membros da igreja para eles saírem da igreja também. A gente enfrentou essa fase aí esse ano. O ano passado, na verdade, né? E foi no mesmo ano, assim, que o Senhor falou pra gente, assim, na verdade o ano passado. Foi no mesmo ano, assim, que o Senhor falou pra gente que ia nos dar algo. Essa casa aqui, por exemplo. No meio de tudo isso, no meio de todo esse turbilhão, no meio de tudo que estava acontecendo dentro de mim, né, dentro da minha casa, dentro da minha família, porque depois que você é casado, não é mais duas pessoas diferentes, Deus não vai agir só na minha vida, né, vai agir na vida do meu esposo também. Toda batalha que eu entro, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não se faça conta do que está acontecendo, na íntegra, na plenitude de tudo que está acontecendo, ele entra junto comigo. Então, eu falo para vocês que começou a acontecer várias coisas, e no meio de tudo isso o Senhor falou para nós não, né? Nós recebemos uma proposta para comprar essa casa. E é uma casa onde eu passei a minha adolescência, é uma casa onde eu dormia aqui sempre, comia aqui sempre. Como eu falei pra vocês, eu era pobre de Marredeci. E aqui na casa da tia Diva tinha bastante comida. E ela praticamente me adotou. Então ela comprava, quando ela ia no mercado fazer compra pros filhos dela, que eram 3, né? A Lucy, minha amiga, que é minha amiga até hoje. A Débora e o Altair. Quando ela ia fazer compra pra eles, ela fazia compra também, comprava coisa pra mim que eu gostava. Então assim, eu passava muito tempo, que a Lucy também me conquistou pelo estômago, né? E nós viramos grandes amigas, é uma amizade aí de 28 anos, gente, maravilhoso. É que nem eu disse pra vocês, a gente não se vê todo dia, a gente não se fala todo dia, mas a gente sabe com certeza absoluta, se uma precisar da outra, é as meninas super poderosas, né? Eu, ela e a Gi. E a gente sabe quando uma precisa da outra, a outra sempre tá ali, né? Então, assim, nossos encontros são sempre muito bem proveitosos, é sempre uma alegria estar juntas. E aí a gente recebeu a proposta do Altair para comprar essa casa. Na primeira proposta, não deu muito certo, assim, a gente não conseguiu chegar a uma proposta ali e tudo e tal, porque a gente precisava reformar aqui e não conseguia pagar um valor para ele mensal, então não dava certo, a gente já ia ficar sem carro e tudo, e enfim, paramos. E realmente a gente ouviu da parte de Deus assim, aqueles dias em que estava a negociação, que estava aquele negócio, vamos comprar casa, a gente voltou a sonhar. Porque todos esses anos em que a gente se dedicou à obra, nós literalmente paramos de sonhar. E assim, eu vejo também isso da parte de Deus, assim, que nós estávamos envolvidos, nós estávamos fazendo as coisas dele, estava ali fora do padrão que ele queria que nós estivéssemos, mas nós sempre fomos muito abençoadores, né? De mobiliar casas inteiras, de fazer compras mensais até que começassem a trabalhar, de pagar aluguéis, de manter a obra também, assim, quando não havia recursos, de doar as coisas, sabe? Nós somos muito disso. Não tô falando isso pra me vangloriar, não, tô falando pra você entender que isso é uma lei, a lei da semeadura. E eu lembro que nós ali e tal, e autônomos, você sabe como que é difícil o autônomo ir lá e fazer um financiamento, alguma coisa assim, né? E foi passando, isso foi mais ou menos em agosto, não deu certo. E Deus falou realmente no meu coração assim, eu senti realmente no meu espírito, falei com ele, William, Deus falou pra gente voltar a sonhar.
em também desfrutar de algo aqui da terra. Aí ele falou assim, é verdade, então vamos sonhar, então nós vamos comprar uma casa de qualquer jeito, se não for aquela, vai ser outra. E eu fiquei com aquilo no meu coração, falei, nossa, queria tanto comprar aquela casa. Eu tenho tantas lembranças boas daquela casa. Eu queria muito comprar aquela casa. E nós tínhamos pegado a chave, nós tínhamos vindo aqui, aí nós já tínhamos vindo, nós vai fazer isso, nós vai fazer aquilo. Mas mesmo quando não deu certo, nós não ficamos frustrados. Nós esperamos no Senhor. E aí houve um rebuliço muito grande. Isso aí é só para quem crê. E aí Deus fez um negócio através de um assalto nós compramos essa casa. Ah, como? Sim, foi bem simples. Na verdade, essa casa foi comprada na verdade, foi comprada com outra casa. Nós compramos duas casas, né? Uma é a nossa e uma é do Josias e da Tainá. E foi atrás desse assalto. Houve um assalto na casa deles, né? Na casa da época do Luiz Guilherme e da Beatriz. E ela não queria mais ir pra lá, ela ficou com medo e tudo. Eles queriam sair de lá e ir para um apartamento. E o meu cunhado Josias tinha um apartamento. Ah, vamos trocar, você me volta o dinheiro e tarará, bababá. E a casa dele passava na vistoria, nós fomos ao banco, o banco falou que estava tudo certinho, podia, não tinha problema nenhum. E que o dinheiro que nós ia fazer com o dinheiro do financiamento não era da conta deles, contanto que as parcelas sejam pagas, né? E aí nós fomos e fizemos, gente. E assim, para nossa surpresa, em 15 minutos o financiamento saiu. Em 15 minutos. Eu cheguei lá, 10h30 da manhã, 15 para as 11 eu saí de lá com o financiamento pronto. E aí nós saímos com o financiamento, depois nós fomos lá, aumentamos mais o financiamento para as custas e tudo que tem. E compramos duas casas. E foi assim, algo que nós, meu Deus, como assim? Como assim? E enfim, nós compramos essa casa e o ano passado nós passamos 9 meses reformando. Foram 9 meses de reforma, foram 9 meses assim, e eu falo, foi um ano assim que a gente trabalhou muito aqui nessa casa. E foi um ano que a gente terminou e viu assim, foi um ano que mais aconteceram tudo que eu tava te falando dentro do ministério. As pessoas foram tirando as suas máscaras, as pessoas foram literalmente se mostrando quem eram, as coisas, os pecados foram caindo e as pessoas foram indo porque não aceitavam ali a disciplina, não queriam aceitar a correção, elas queriam fazer do jeito delas, elas queriam fazer como ia aprovava. E a gente com pulsos firmes ali, realmente, aqui vai ter fundamento. Chega, nós vamos fazer o que o Senhor quer, nós vamos viver em santidade, nós vamos erguer prédios retos e nós não arredamos a mão daquilo. Depois de toda uma trajetória em que a gente errou tanto, oferecendo só mãos para as pessoas e as pessoas se aproveitando disso, nós entendemos realmente que não são só mãos, né? A gente precisa realmente ser aquele pastor, como eu ouvi numa pregação hoje, e falava realmente, o pastor, ele tem que tocar sim, mas na hora de liderar o rebanho, ele vai à frente. Ou seja, ele é o exemplo, ele é a pessoa, é o referencial, as ovelhas reconhecem a voz dele e seguem, né? Elas reconhecem a voz de Jesus através dos seus pastores. Então elas o seguem. Então nós fizemos várias mudanças, várias alterações, e isso foi fazendo com que as pessoas não gostassem, com que as pessoas, porque enquanto estava todo mundo fazendo o que queria, liderando, na verdade, assim, que nem eu falei para vocês, a falta de governo realmente, ela faz com que as pessoas percebam isso. A falta de uma autoridade dentro de um ministério, dentro de uma igreja, faz com que as pessoas vejam essas fraquezas. E elas vão assim, você vai atraindo os tipos de pessoas que querem fazer do jeito delas e da maneira delas, né? E ainda você sai como grossa, como ruim. Tudo bem que eu não sou a pessoa mais doce do mundo, eu reconheço isso. Mas elas usam isso como desculpa quando você não valida os pecados dela, quando você não valida o que elas estão fazendo de errado, quando você tenta ajudá-las nesse caso e elas só querem realmente se aproveitar do que você
carrega, do que você tem. Graças a Deus, a maioria dessas pessoas foram para outros ministérios e eu acredito que elas estejam sendo bem cuidadas. Algumas não, infelizmente, né? Mas eu peço a Deus todos os dias para que elas encontrem Jesus, né? Eu peço perdão para Deus de não poder ter cuidado delas como elas mereciam, na minha imaturidade, né? Na minha falta de maturidade, porque nesse novo período da minha vida, eu não vejo mais o engano, mas eu vejo a imaturidade sendo tratada pelo Senhor realmente assim. Porque como eu perdi tanto tempo, 10 anos como menina ali, né? Como uma pessoa enganada, mas que só ficava na zona de conforto ali, eu vi realmente, depois de tudo isso, a imaturidade, porque eu não via isso também. Mas depois que o engano foi descortinado, eu falei, caramba, eu sou muito imatura. Eu preciso crescer muito em Deus. Eu preciso muito deixar de fazer coisas de menino, né, de menina, e começar a ser uma grande mulher de Deus. E para ser uma grande mulher de Deus, você precisa ser firme, né? Você precisa realmente tomar decisões que outras pessoas não querem tomar. Falar coisas que outras pessoas não querem falar, né? Mas hoje com um pouquinho mais de maturidade, que ainda falta chegar muito lá, e eu quero chegar lá, e eu vou chegar lá em nome de Jesus, a gente vai conseguindo. Eu falo que todas essas pessoas que passaram pelas nossas vidas e trouxeram tudo isso para nós, elas trouxeram um grande aprendizado. Com cada uma delas, eu aprendi o que devo e o que não devo fazer, sem perder a essência. O que eu acho que é o mais difícil. Porque ao primeiro golpe que você recebe, a sua vontade é o quê? Devolver o golpe. Gente, teve gente que foi até pro Facebook, sabe? Teve gente que, como eu disse, ficou procurando outras pessoas ali para poder se justificar a sua saída, para poder falar mal de nós, né? E não, talvez a gente até agiu mal naquele instante, mas não foi só essa parte da história, porque geralmente quando a gente faz isso, a gente só fala a parte do outro, a gente não fala da gente, né? Porque às vezes a gente nem sabe a parte da gente, né? Ou a gente finge que não sabe, então acaba ficando um negócio pendente. Mas eu nem tô falando isso pra me defender, porque eu cometi muitos erros. E eu não sou nenhuma hipócrita de vir e falar assim, essas pessoas eram todas más. Não, gente, eu também cometi erros, que nem eu disse, eu permiti o ponto que elas chegaram comigo. Eu permiti que elas chegassem até aquele lugar comigo, né? E hoje eu sei o que eu preciso. Tanto é que o ano passado o Senhor me ministrou sobre isso. Sobre permissão, sobre permitir, intervir e desistir. E foi muito, e ainda é muito difícil para mim sintonizar e pensar nisso como um todo, mas eu tenho aprendido muito a respeito disso, né? Aprendido muito, crescido muito como mulher, como mãe, porque aí Deus foi ensinando em todas as áreas. É um combo. Lembra que eu falei pra vocês? Eu preciso aprender a exercer isso dentro da minha casa. Aprendendo a exercer isso dentro da minha casa, vai ser natural eu exercer lá fora. Vai ser natural eu conseguir fazer isso lá fora, né? Como pastora, como líder de um povo, né? Então começa a ser mais fácil. E aí o ano passado, nessa reforma, nesses 9 meses, que foi uma loucura, por quê? Porque nós fizemos tudo, assim, a mão de obra, a gente não pagou a mão de obra, a gente comprou material, o William pôs todo o piso da casa, junto com o Josias também, o Josias faz tudo, né, da nossa vida, né, e eu queria muito pôr gesso, teto de gesso aqui na casa, porque era tudo de madeira. E aí a gente comprou o gesso, ficava muito caro a mão de obra. Nós mesmos fizemos tão bem. Eu e o Josias fui pro YouTube ver e assistir e fiz. Gente, ficou muito bom. Quem sabe, a Labê falando, ficou mesmo. Se você olhar, você fala, ó, já teve gesseiro vir aqui e falar, não foi você que fez. É melhor não. Que alguém. Você não foi você que fez isso aqui. Gente, eu me meti a besta, eu fiz até um rasgo de luz na minha sala, que é inacreditável. Mas como eu já falei pra vocês,
Eu gosto de criar, eu gosto de fazer coisa, e aí eu sou daquelas doida que já imagina tudo na cabeça como que vai fazer, como que vai sair e tal. Se programa, às vezes não dá muito certo como na minha cabeça, mas eu já dou um jeito, já dou uma solução, já faço assim. Foi muito assim, é muito legal. Eu sentar hoje na minha casa e olhar e falar, uau, aqui tem as nossas mãos e o nosso sangue, literalmente. Porque, gente, olha, não é fácil pôr gesso, por isso que é caro. Não é fácil pôr piso, por isso que é caro. Não é fácil amaciar a parede, por isso que é caro, né? Graças a Deus a gente não amaciou aqui, a gente só terminou de pintar. Porque o nosso pintor deixou a gente na mão na última hora, mas ele já tinha feito quase tudo, né? Graças a Deus. O pior, né? E aí a gente terminou, mas, gente, é tudo muito difícil. É tudo muito difícil, é tudo muito cansativo, ainda mais que a gente trabalha fora, né? Então são poucos dias, a gente fala 9 meses, mas não eram todos os dias, era principalmente aos fins de semana. Uma vez ou outra durante a semana que nós viemos pra cá, eu vinha mais, na verdade eu vinha quase todos os dias. Por quê? Porque eu fazia limpeza. No final de semana eles trabalhavam o final de semana inteiro e a gente trabalhava o final de semana inteiro. E eu vinha pra cá pra limpar, pra quando eles chegassem não ter esse trabalho de limpar, né? Que é o quebra-quebra ali, porque de início nós íamos entrar aqui só pôr o piso e entrar. Aí, ai não, vamos amaciar as paredes, porque depois faz sujeira. Ai, vamos pôr o teto, então vai ter que amaciar, vai fazer sujeira. E ai, vamos trocar a janela? Não, vamos trocar a janela. Aí no fim trocamos todas as janelas e foi aquela sujeira. Aquela loucura. Gente, porque cortar a parede faz uma sujeira. Aí depois vamos cortar uma parede. Aí abrimos a porta da cozinha. Então assim, aí uma coisa vai puxando a outra. Mas o mais importante de tudo isso foi o carinho de Jesus conosco. Porque ele sabia que esse ano seria o mais intenso. Misericórdia, né, Thay? Comemos muito pó nessa casa. A Thay e o Josias foram os nossos ajudantes sem remuneração. Gente, o que esses dois passaram com a gente? Eu tô vendo eles aqui todo dia, eu falo, cara, eu tenho que servir eles todos os dias, porque o que eles fizeram pra mim, né? Então, assim, não tem como eu pagar nunca nessa vida, né? Porque foi maravilhoso, realmente. Foi algo, assim, muito de Deus, né? E ter esses dois ajudando a gente aqui, os nossos filhos. A AB, gente, a AB, ela ajudou muito a gente, porque a gente tinha outra casa lá também. E a AB ficava ali, ela fazia a comida, ela cuidava da casa, ela ligava pra gente, vocês vão querer comer agora? E sabe, assim, foi algo que uniu a nossa família de uma forma muito poderosa, mas assim, você sabe, né? Quanto mais tempo junto também, mais atrito a gente passa. Foi um ano muito difícil pra gente também. A gente teve vários, assim, confrontos. E Deus ensinou muito pra mim durante esse ano de reforma. Não foi só uma reforma aqui nessa casa. Eu posso dizer que foi uma reforma realmente dentro da gente. Acredito que a Thay falou aí? Ah, bem, não tá ali. Gostei da parte do servir? Não, já acabou já, né? Já tá pago. Tá muito folgada, Tainá. Querida, para com isso. E assim, foi uma reforma, junto com a reforma daqui, foi uma reforma realmente dentro de nós, assim. Em que eu creio realmente que Deus foi realmente mostrando as paredes que tinham que ser quebradas. Eu lembro que foi durante essa reforma em que eu percebi, assim, literalmente, que eu precisava terminar de perdoar o William. Lembra que eu falei pra vocês o processo dos meus pais e tudo, finalizamos aquela parte, mas foi aqui nessa reforma que eu precisei realmente perdoar. Eu não tinha perdoado o William em alguns pontos ainda. Eu ainda estava presa em coisas, em questões que eu precisava perdoar. Lembra que eu comentei com vocês sobre achar que é por eu esquecer, porque por eu ter facilidade de voltar a conversar com você, mesmo depois de você ter feito alguma coisa comigo, e eu achava que tinha perdoado? Foi nessa fase que eu percebi isso com mais intensidade, né? E eu precisei ir liberando perdão. Eu lembro que durante esse ano foi assim, bem carregado. Teve vezes de eu pensar em desistir, de eu querer parar com tudo,
de eu desistir de tudo. Eu me lembro que eu fiz uma oração até, Senhor, eu não quero mais nem participar do que o Senhor já disse que tem pra mim. Eu quero abrir mão de tudo, porque eu tô tão cansada. E eu tava cansada fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, assim, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. A reforma aqui, a reforma em nós, a reforma na igreja, né? De tudo isso que eu falei pra vocês que vinha acontecendo. Então, foi assim, algo que foi muito intenso. Mas ao mesmo tempo eu falo que foi um intensivão de Deus nas nossas vidas, né? A gente aterrissou em 2024 assim pro ou tudo ou nada, né? Deus foi muito assim generoso com a gente e começou a realmente nos refazer, a realmente nos levar para um lugar em que nem a gente acreditava mais, levar-me para um lugar que nem eu acreditava que era possível, né? E Deus foi realmente fazendo com que eu visse ainda mais coisas ao meu respeito que precisavam ser curadas, que precisavam ser tratadas. Amanhã eu quero comentar com vocês sobre algo que eu descobri que foi tipo muito revolucionário na minha vida. Eu comecei a ler um livro que o Davi me indicou, ouvi um livro que o Davi me indicou, indico para você ler, O Poder do Hábito. E esse livro destravou algumas chaves dentro de mim. E amanhã eu vou compartilhar com vocês, porque agora faltam só 8 minutos para acabar a nossa live. Eu não vou entrar nisso porque é bem extenso. Eu quero compartilhar um pouquinho disso que é muito bom. E eu sei que vocês vão gostar muito. Então eu quero deixar para amanhã para a gente compartilhar sobre isso. E eu tenho certeza que o que eu vou te falar aqui amanhã a respeito disso, do que eu descobri ao ouvir esse livro, né? Audiobook, e ao pôr em prática durante esse período da reforma, porque eu já falei pra vocês, não sei se eu falei, mas eu vou falar agora, eu e o William somos assim, tipo, o avesso e o direito, o preto e o branco. Nós somos assim totalmente o oposto. Ele gosta de água fria, eu gosto de água quente. Ele gosta de feijão por baixo, eu gosto de feijão por cima. E é muito verdade que os opostos se atraem sim, porque eles geram um equilíbrio muito grande, tá, gente? Porque se não fosse isso, tinha nada equilibrado aqui na nossa vida. Ia ser chato se nós fosse igual. Em algumas coisas a gente é bem igual, assim. E é nessas coisas que a gente dá uns... não, né? Mas aí não te daria graça, né? Se fosse tudo maravilha, se tudo fosse um mar de rosa, né? E a gente vai seguindo assim, vai crendo que amanhã eu posso ser melhor pra ele pode ser melhor pra mim, mas isso só depende da gente mesmo, né? Eu preciso ter esperança viva dentro de mim, dentro do meu coração, pra fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero que seja feito. Amém? Ora comigo pra gente encerrar essa live. E amanhã às 8 horas estarei aqui de novo, contando essa parte muito legal dessa reforma dentro de mim, né? Que não foi só uma reforma nessa casa, foi uma reforma dentro de mim também. E eu creio que existe muito para ser liberado ainda. Eu creio que Deus, como eu disse para vocês, eu não me sinto ainda fora do casulo, então só tô com a cabeça para fora. E eu creio ainda que não chegou esse momento, eu não sei quando vai ser, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas eu sei que Deus tem aí um novo ciclo para mim depois do dia 28, a partir do dia 28. Eu tô ansiosa para viver tudo isso, para compartilhar também com vocês tudo aquilo que o Senhor tem dado e tem reservado para mim, que não é meu, né? Uma das coisas que eu sei e tenho certeza, aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos revela, se não for compartilhado, não serve para nada. Quando a gente retém aquilo que é de Deus só pra gente, é como eu ouvi numa pregação que eu acho que até comentei com vocês, né? Sobre a figueira. Se eu só sugo vida da terra pra mim e não produzo fruto que vá alimentar ou que vá curar alguém, eu sou inútil. É sobre isso. Então eu espero você aqui amanhã pra gente dar continuidade, né, no que Deus vai fazer, no que Ele tem pra fazer. Ora comigo. Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa noite, Pai. Te agradeço por tudo que foi liberado aqui, Senhor. Através dessa história, Senhor, que começou a ter, Senhor,
o Senhor como totalmente, Senhor, como o Senhor é o ator principal, ator não, né? A pessoa principal dessa história agora, Pai. Já nesse momento em que eu sei que de mim, Senhor, não vai vir nada assim, se o Senhor não for o primeiro, se o Senhor não for tudo. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti que venha, Senhor, continuar curando, que venha continuar libertando, que venha continuar, Senhor, fazendo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para fazer, através da minha vida e na vida, Senhor, diretamente dessas pessoas, Pai, que estão acompanhando esse testemunho, que elas possam, Senhor, como eu sempre digo, se achar no pedacinho dessa história, Pai, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para elas com cura, com libertação, com amor e com cuidado. Eu te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor venha blindar a minha casa, blindar a minha família, que venha nos esconder debaixo das Tuas asas e que nós possamos, Senhor, viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós no hoje, no agora, no presente e na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até amanhã, então. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, uma ótima noite.